Rússia ataca a Ucrânia. Explosões são ouvidas em várias cidades. O que causou este conflito, que pode se agravar e envolver os Estados Unidos? Como vemos que Biden, União Europeia e países aliados reagem, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos rastreia a incursão de tropas de Belarus por território ucraniano. O que causou este conflito que pode se tornar no terceiro ai, ou terceira guerra mundial, a qual o mundo tanto teme? A causa do problema é a entrada da Ucrânia na OTAN. O crescimento do nacionalsocialismo e do comunismo no leste europeu nos anos 40 era uma ameaça para o mundo e até hoje o é. O irmão Brana diz que havia três ismos: o nazismo, o comunismo e o fascismo, e que os dois ismos, fascismo e nazismo, iam acabar, mas o comunismo ia prosseguir, e que o comunismo seria uma arma nas mãos de Deus para destruir a prostituta e suas religiões aliadas. A Marca da Besta, 1954. Agora, se vocês me concederem mais uma noite, se Deus conceder, vou provar-lhes que o comunismo está operando diretamente nas mãos do Deus Todo-Poderoso para destruir a Romana. E recorde, digo isso como profeta de Deus, o Império Russo lançará uma bomba atômica de algum tipo na cidade do Vaticano e a destruirá em uma hora, assim diz o Senhor. E a Bíblia diz que Deus tomou aqueles homens de coração cruel e colocou-os em suas mãos, e eles foram instrumentos em suas mãos para cumprir a sua vontade. Isto é o comunismo. O comunismo são pessoas cruéis que são instrumentos nas mãos de Deus para cumprir sua vontade. Creio que é Ezequiel 9. Primeiro, um homem do tinteiro sai marcando as pessoas que suspiravam e gemiam contra os pecados, as iniquidades da cidade. E depois 6 homens com suas armas destruidoras saíram para matar aqueles que não receberam o sinal, o selo, qual é o Espírito Santo. Em Apocalipse 11, verso 14, a Bíblia diz: é passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. No verso 15 diz: e o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Se você crê que os 7 anjos que trazem as 7 eras, os 7 selos, são uns, os 7 anjos que traz as 7 trombetas são outros, e os 7 anjos que trazem as 7 taças são outros, você vai ter 21 anjos na Bíblia. Isto não está correto, porque são apenas 7 Espíritos de Deus que discorrem por toda a terra, mas são apenas 7 anjos. 7 anjos para as 7 eras. Os 7 anjos das 7 eras, cada anjo tem 3 missões. O anjo traz o selo, o qual é um distúrbio religioso, a palavra da hora. Alguns creem naquele selo que é aberto para eles. A maioria das pessoas rejeitam e causa um distúrbio religioso. Aquele anjo também toca a trombeta, e a trombeta que ele toca traz um distúrbio político. Ao mesmo tempo, esta trombeta causa um ajuntamento, porque quando uma trombeta era tocada em Israel, os filhos de Deus se reuniam, se ajuntavam em um só corpo e se preparavam para o distúrbio político que é a guerra, pois a guerra é um distúrbio de uma nação com outra nação, distúrbio político. Durante a mensagem dos selos, você pode encontrar o irmão Brana dizendo que quando Jesus disse: ouvireis de guerra e rumores de guerra, ele diz: aquilo são as trombetas sendo tocadas. E o que são as taças? A taça significa ira, praga.
As taças são a praga que cai sobre as pessoas que rejeitaram a mensagem daquele anjo. Então você precisa entender que o irmão Brana é aquele anjo de Apocalipse 10:7 que traz o selo. Mas no dia da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério. Isso é selo, isso é mensagem. Agora em Apocalipse 11, verso 15, tem um sétimo anjo que toca a sua trombeta. E tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Este anjo de Apocalipse 11:15 é o mesmo anjo de Apocalipse 10:7. Só que em Apocalipse 10:7 ele traz o selo, a palavra para os eleitos, o mistério revelado. Em Apocalipse 11:15, ele traz o distúrbio político, ele traz a guerra, ele traz a trombeta. Pois depois da mensagem do sétimo anjo, não resta mais nada para a humanidade, a não ser a guerra e a destruição. A mensagem do sétimo anjo traz a salvação para os eleitos e traz a guerra e destruição para o mundo ímpio. Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, após o mundo gentil receber um profeta e rejeitar. A próxima coisa que virá será 3 anos e meio de tribulação e então o fim. Quais são os reinos do mundo que vieram a ser do Senhor e do seu Cristo? Os reinos políticos como Rússia, Estados Unidos, França, Alemanha? Não, os reinos do mundo que vieram a ser do seu Senhor e do seu Cristo são aqueles que ele disse: eu vos farei reis e sacerdotes, uma nação santa. Ao contrário disso, os reinos políticos, Alemanha, França, Estados Unidos, Rússia, assim por diante, são entregues à guerra, à destruição. E em Apocalipse 16, verso 17, o mesmo sétimo anjo derrama a sua taça, o qual é a ira, a praga que cai sobre aqueles que rejeitaram o selo, o qual era a mensagem da hora, o mistério de Deus revelado. Então, o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono dizendo: está feito, ou está consumado. Depois que o irmão Branham foi rejeitado e aqueles ministros se reuniram em Chicago para tentar pegar o irmão Branham sobre as suas doutrinas, sobre o batismo em nome de Jesus, a unidade de Deus e a doutrina da semente da serpente, no parágrafo 36 da mensagem O Desvelar de Deus, o irmão Branham diz: há muitos assentados aqui, um número que estava conosco outro dia, quando ele desceu em um redemoinho, nos avisou um dia antes, o irmão Bankswood e outros, quando ele disse: pegue esta pedra, jogue-a para o ar. Então a mensagem do sétimo anjo foi rejeitada, mesmo tendo pregado a verdade. Todo mundo sabe que é a verdade, não tem outra saída. Eles não têm nada melhor para apresentar do que a mensagem de William Branham. Só se você não tiver a revelação da mensagem. Se você for daqueles que está na mensagem há 20 anos e ainda crê que Eva comeu uma maçã, que Deus é 3 pessoas distintas da Trindade, tudo bem. Mas, se você tem a revelação da mensagem, você vai saber que não tem nada melhor do que a mensagem. Pois é, e isto que não tem nada melhor foi rejeitado, perseguido e humilhado. Então o sétimo anjo jogou a taça para o ar, aquilo formou um redemoinho, foi em direção ao Alasca, e veio o terrível terremoto do Alasca, e o mundo está entregue à cegueira, à taça, à praga. Acredite, irmão, o anjo de Apocalipse 10:7, Apocalipse 11:15 e Apocalipse 16, verso 17,
é o mesmo sétimo anjo. Nós tivemos o primeiro ai, Primeira Guerra Mundial. Segundo ai, Segunda Guerra Mundial. No segundo ai, Deus disse: retenha os quatro ventos. Ventos são guerras, nações que comandam as guerras. Apocalipse 7. Depois disso vi quatro anjos de pé nos quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. O verso subsequente diz que era para reter os quatro ventos até que Deus assinalasse os seus servos. Então as quatro nações, cabeça dos aliados na Segunda Guerra Mundial, tomaram Berlim, dividiram a cidade em quatro pedaços: Estados Unidos, Inglaterra, Rússia e França. E puseram fim na guerra. Quatro nações puseram fim a um espírito de guerra que ia para os quatro cantos do mundo. O nacional-socialismo, nazismo, seu símbolo mostra que estava entranhando para os quatro cantos do mundo. Mas quatro nações, Inglaterra, Estados Unidos, França e Rússia, o deteram, reteram o espírito da guerra, com quatro pontas. O nacional-socialismo tinha acabado, como o irmão Brana profetizou, mas o comunismo russo era uma ameaça para o mundo. Como a semente da serpente atravessou através da arca, o comunismo atravessou através dos aliados. Stalin, da União Soviética Comunista, que no início da guerra estava do lado de Hitler, nazista, do meio da guerra para o fim, aliou-se aos aliados Inglaterra, Estados Unidos e França, porque se desentendeu com Hitler e o exército de Hitler teria invadido Stalingrado. Ele não sabia, mas este era um propósito de Deus, porque se a União Soviética não passa para o lado dos aliados, o mundo teria sido destruído em 1945. O espírito nazista que vai para os quatro cantos da terra, unido à poderosa União Soviética Comunista, teria trazido o mundo a um fim no segundo ai. Mas Deus disse: para, até que seja assinalado os meus servos. A União Soviética, hoje Rússia, veio para o lado dos aliados e deram um ponto final ao nazismo de Hitler. A guerra acabou, o nazismo estava eliminado, porém, a União Soviética Comunista estava do lado de cá, mas sempre tendo problemas políticos com os aliados. Então criaram a OTAN em 1949, o Tratado do Atlântico do Norte, com sua bandeira de quatro pontas, apontando para os quatro cantos do mundo, visando proteger as nações aliadas da influência do comunismo. A própria União Soviética fez parte da OTAN por um tempo, mas depois saiu. Quatro ventos, quatro anjos, quatro nações, símbolos que apontam para os quatro cantos. Segurar o primeiro ai, segurar a guerra. E então o mundo viveu em paz, mas sempre havendo desentendimentos e rumores de guerra. Agora a Ucrânia quer entrar para a OTAN, mas a Rússia, a antiga União Soviética, não aceita. A Rússia ataca a Ucrânia, Estados Unidos, França e Inglaterra se levantam, União Europeia e países aliados reagem. E os Estados Unidos começam a enviar tropas. Tudo indica que os quatro ventos serão soltos a qualquer momento e então virá o terceiro ai. A Segunda Guerra durou 6 anos e dentro desse período de tempo muita coisa aconteceu no meio cristão. Enquanto a guerra acontecia, William Branham pregava o evangelho para os gentios na América.
Se este conflito que estamos vendo diante dos nossos olhos agora se tornar o terceiro ai, e se durar 6 anos, ou 7, ou 10, eu não sei, dentro deste período de conflito muita coisa pode acontecer. A noiva pode ser raptada. A Igreja Católica pode formar o concílio ecumênico com o pretexto de trazer a paz e acabar com a guerra. Durante o tempo de conflito pode-se levantar o anticristo e fazer o pacto com os judeus. E este conflito pode terminar no final com o Armagedon. O comunismo comendo a carne da prostituta e todo o sistema religioso ligado a ela. Se esse conflito verdadeiramente se tornar uma terceira guerra mundial, este é o sinal que todas essas coisas acontecem nos próximos anos. A sétima visão de William Branham sobre os Estados Unidos pode ocorrer neste período. O rapto acontecerá num tempo de muita aflição. Quando a noiva estiver desesperada, correndo de um lado para o outro, é neste momento que ela olhará para cima e o rapto acontecerá. É preciso algo terrível acontecer na terra para que a noiva possa se sacudir e sentir desejo de subir. Mas se o conflito terminar e as nações se entenderem, então essa não é ainda a hora. Este vídeo é apenas para que nós possamos estar atentos.